No vídeo de hoje, nós vamos ver como que o Sanji conseguiu utilizar Haki da observação no corpo da Nami, vamos ver o que aconteceria se o Zoro tentasse dominar a Yoru, assim como ele está tentando dominar a Ema, e o que aconteceria se o Katakuri fosse pro arco de Wano, o que mudaria? Nós vamos ver tudo isso nesse vídeo aqui, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, primeiramente um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para você que está assistindo esse vídeo. Aqui eu vou responder algumas perguntas que vocês mandaram lá na comunidade do canal e lá no meu Instagram. Você pode mandar suas perguntas nesses dois locais que a chance dela aparecer aqui é maior. Aproveita para me seguir lá no Instagram, porque, como eu falei, eu pego perguntas para o próximo Sogeking por lá. Também posso responder os melhores comentários dos vídeos aqui do canal, me xingando, elogiando ou qualquer coisa do tipo. Eu estou respondendo lá no Instagram e até mostro os bastidores aqui do canal. Então aproveita e já me segue por lá. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Miguel perguntou: Lucas, depois do capítulo 1035... onde nos é revelado a face do King, Albert, vimos como ele é semelhante ao Hyper de Skypiea. Se for verdade essa ligação de Lunarias e Shandians e moradores da Ilha do Céu, acha que o Nika pode ser um Lunariano, já que ele é mencionado em Shandora como um deus, provando a ligação caso seja um. Além de que ele é representado como um ser com cabelo em chamas, e os Lunarias são capazes ou possuem a capacidade de produzir fogo sozinhos. E sua alcunha é Deus do Sol, que tem a ver com fogo e amanhecer. Para mim, o Nika não faz parte dos Lunarianos, e também não faz parte de nenhuma das raças aladas. O que eu acho que ele realmente é um humano, que acabou sendo aquele que quis unir todas as raças, e foi aquele que ajudou o povo da Ilha do Céu quando eles vieram da Lua por algum motivo. Eu não acho que ele faça parte dos Lunarianos porque a gente sabe as suas características. Eles têm a pele negra, eles têm o cabelo branco, asas negras e criam fogo nas suas costas. E o próprio King não tem um cabelo parecido com o do Nika. Então provavelmente ele não faz parte dessa raça. Muita gente também se questiona se o Nika, ou o fato do Nika ser considerado o deus do sol e libertador dos escravos, está relacionado a ele ser o Joy Boy lá da sua época. Que Joy Boy, se a gente for pesquisar no livro das coisas que não existem, lá tem um termo chamado Joyaboya, que diz que o canto desse Joyaboya liberta os escravos. Então provavelmente o Nika é o Joy Boy da sua época e é conhecido como Deus do Sol, Deus libertador dos escravos, por realmente ser o Joy Boy, aquele que com seu canto ou com a sua risada acaba libertando os escravos. Então para mim, Joy Boy ou Nika lá do passado é um humano que tentou juntar todas as raças e ajudou o povo da Ilha do Céu. E por isso que os Shandians se baseiam muito em como ele se veste, ou foi ele próprio que se baseou em como os Shandians se vestem, porque o povo da Ilha do Céu é dividido lá em 3 raças, 4 se a gente contar a do King. Lincoln perguntou: você acha que aquele prisioneiro congelado em Impel Down, episódio 437 se não me engano, que parece muito com o Shebek, poderia ser um foreshadowing do Oda de que o verdadeiro Shebek está talvez, quem sabe, congelado naquela câmara fria de Marijos? Eu acho que realmente é um foreshadowing, mas não pro Shebek, e sim pro Joy Boy. O Joy Boy de 800 anos atrás. Eu acredito que seja ele que está criogenado ou congelado lá naquela câmara de Marijos. E por isso daquele chapéu gigante lá em cima do túmulo, ou da câmara de criogenia. Pode ser que esse chapéu de palha gigante foi do primeiro Joy Boy, e essa característica foi passada para as próximas gerações. Cada um dos piratas que viriam a ter um grande nome no mundo da pirataria estaria utilizando aquele chapéu ou um chapéu parecido com aquele, e agora está na cabeça do Luffy, aquele que atualmente é o novo Joy Boy, ou provavelmente é o Joy Boy de atualmente. Então eu acho que realmente é um foreshadowing, mas não pro Shebek, e sim pro Joy Boy. E por que eu não acho que é pro Shebek? Eu não acho que é por ele porque o próprio Sengoku fala que ele não está mais nesse mundo. Não se sabe o que foi que aconteceu com ele, mas não está aqui. Então provavelmente ele morreu de alguma forma, e ele não existe mais nesse mundo.
Então eu acho que realmente é o Joy Boy. Caio Campos perguntou: você acha que até o final de One Piece a Nami ficará com Prometheus e a Hera do mesmo jeito que ela tá com os Zeus? As chances de que isso aconteça são bem baixas, para não dizer nulas. Até porque para pegar só os Zeus foi uma volta, uma corrida enorme. A Nami pegava os Zeus pra si, a Big Mom ia lá e tomava. Ela pegava de novo, corria pro país de Wano, a Big Mom chegava e tomava mais uma vez. Até o ponto que a Big Mom cansou e não quis mais ele, criou um novo home. E aí sobrou só os pedacinhos, ou o resto pra Nami. E aí ela ficou com o que eu posso dizer que é um fragmento dos Zeus. E a forma como ele entrou pro bando foi uma forma bem emocionante, bem épica, onde ele não tinha mais ninguém, não tinha mais a Nami, não tinha mais a Big Mom, e só queria ser o servo de alguém. Mas a Nami foi lá e aceitou ele como um companheiro ou como um parceiro e não como um servo. Então, para que todo esse rolê aconteça com todos os outros homies da Big Mom, eu acredito que não vai ter. Até porque mesmo que a Big Mom seja derrotada ao final do arco de Wano, ela ainda vai continuar sendo uma pirata. Ela ainda vai continuar querendo o poder para continuar lutando. E ela vai querer os seus homies também. Charles Wendell perguntou: Sogeking tem uma pergunta. Você acha que os revolucionários poderiam ou irão aparecer em Wano? Essa seria a hora perfeita pra gente ver mais deles, inclusive ver se realmente o Dragon tem uma Akuma no Mi, ou se esses eventos climáticos que acontecem é somente o seu Haki do Rei. A resposta para sua pergunta é positiva. Muito provavelmente os revolucionários ainda vão chegar na Guerra de Wano, até porque os acontecimentos do Reverie estão relacionados ao Sabo e provavelmente é ele com os revolucionários que estavam lá no Reverie que vão chegar nessa Guerra de Wano. O que eu acho que aconteceu lá foi o seguinte: quem morreu foi o Rei Cobra, a tentativa de assassinato foi com a Princesa Vivi, e quem tomou toda a culpa por isso foi o Sabo. Mas no caso ele salvou a Vivi e agora tá levando ela pros Mugiwaras. Até porque se o governo mundial está atrás dela, o único local seguro para ela é com os Mugiwaras, e não lá em Alabasta, que qualquer um assassino pode chegar e matar ela por lá. Então muito provavelmente os revolucionários estão chegando na Guerra de Wano, assim como a CIP0 já tá, a Marinha, pode ser que o Fugitora chegue e até um dos Yonkous, que no caso seria o Barba Negra. Então tem toda essa configuração que ainda pode acontecer depois que o Kaido cair. Eu fiz até um vídeo relacionado a essa teoria e se você ainda não assistiu eu vou deixar o link no card aqui em cima pra vocês. Agora relacionado ao poder do Dragon, muito provavelmente, ou eu acredito muito ou tenho muita convicção, que seja realmente a Kazekage no Mi Logia do Vento. E com isso ele consegue controlar o clima, criar raios, criar tempestades e tudo mais. Matheus perguntou: Lucas, depois da Guerra de Wano, com a derrota de Big Mom e Kaido, o quanto isso vai impactar o mundo? O que você acha que vai acontecer quando o mundo souber da derrota de 2 Yonkou? E o que vai mudar em um ano? Manda salve. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, o que vai acontecer no país de Wano é simples. O país vai abrir as suas fronteiras e vai se ver livre do controle do Kaido. Agora o que vai acontecer no mundo de One Piece é que pode ser muito pior, ou pode ser o início de uma guerra final envolvendo o mundo todo. Porque se com Rogers iniciou-se a Era dos Piratas, com Barba Branca essa era foi intensificada. O Barba Branca confirmou que o One Piece realmente é real, e assim novos piratas entraram no novo mundo. Com a derrota de 2 Yonkous, é um recado que Luffy, Kid e Law estão dando pro mundo, pro resto do mundo, de que os Yonkous são derrotáveis. Eles são monstros que dominam o novo mundo, mas existe a possibilidade de vencê-los. Então mais piratas vão tentar fazer isso também. Vão se aliar, vão tentar atacar, sei lá, um Shanks, um Barba Negra. E foi o próprio Barba Negra que falou isso. Ele falou: o banho de sangue entre os poderosos que almejam o trono já começou. Então é isso que vai acontecer. Depois que Kaido e Big Mom caírem, o caos vai reinar no mundo de One Piece, porque os piratas vão saber que eles têm a possibilidade de se tornar o rei dos piratas, de encontrar o One Piece, de vencer os Yonkous, de tomar o lugar deles, que a marinha, o governo mundial não tem a possibilidade de pará-los a partir daquele ponto. É mais ou menos isso que eu vejo após os Yonkous serem derrotados. Edniran Maciel perguntou: você acha que apenas os usuários de Haki do Rei conseguem ouvir a Zunisha?
Se isso for verdade, podemos dizer que o Momonosuke tem Haki do Rei? Manda salve. Um salve pra você e respondendo a sua pergunta, a pergunta verdadeira seria: a voz de todas as coisas é uma vertente do Haki do Rei? Então, se realmente é, todo mundo que tem Haki do Rei pode ter a voz de todas as coisas. E, se realmente for, o Momonosuke provavelmente tem o Haki do Rei. Só que um ponto contra isso é o Zorão, que também estava lá em Zou, e ele não conseguiu ouvir a Zunisha. Ah, mas o Zoro não tinha Haki do Rei naquele momento. Realmente não tinha, mas agora foi mostrado que o Zoro despertou o Haki do Rei. E em vários outros momentos da história, ele meio que deu indícios que teria esse poder. Então, ele estando em Zou, ele estando em Zunisha, ele também poderia ter ouvido ela, ou deveria ter ouvido, se isso é realmente uma vertente do Haki do Rei. Se a voz de todas as coisas é uma vertente do Haki do Rei. E também abriria margem para que todo mundo que tem Haki do Rei possa ter a voz de todas as coisas, coisa que eu não acredito que tenha. Então a voz de todas as coisas é um poder único, mais raro até que o Haki do Rei, porque só foi mostrado em toda a obra 4 pessoas utilizando esse poder, que no caso foi Roger, Oden, Luffy e Momonosuke. Então eu acho que é uma coisa diferente, não é ali uma vertente do Haki do Rei. Sogeking, estou no arco de Punk Hazard. E o Lau já trocou os corações do Chapéu de Palha. E aqui fica a minha dúvida. Como Sanji conseguiu utilizar o Haki da observação no corpo da Nami, quando estava procurando o tronco do samurai? Bom, a resposta que eu acredito ser plausível para sua pergunta é a seguinte. O Haki está em todas as criaturas, mesmo que elas não saibam ou não consigam dominar. O Sanji indo para o corpo da Nami, a Nami tem sua própria energia, tem seu próprio Haki. E o Sanji, como dominou o Haki da observação e do armamento, ele sabe como utilizar, e por isso ele utilizou no corpo da Nami, sendo que ela nem sabe. Mas o corpo humano normalmente já tem esse Haki. A própria Nami poderia aprender no futuro, ou pode aprender no futuro. Só que como ela não sabe e o Sanji sabe, ele soube utilizar no corpo dela. Outro ponto que comprova isso é o fato do Sanji ter dado um chutaço lá em alguém que eu não me lembro e não ter quebrado a perna da Nami. Ele sabe como chutar, ele sabe como utilizar a energia da sua perna para dar um dano no seu inimigo sem quebrar a sua. E por isso a perna da Nami não quebrou. Se fosse ela mesma dando aquele chute, provavelmente teria quebrado. Então é uma questão de mentalidade. O Sanji sabe fazer coisas que a Nami não sabe, e por estar no corpo dela, ele também consegue utilizar, porque aquele Haki já está em todas as criaturas normalmente. Kaique Mil Grau perguntou: se a Ema suga todo o Haki do Zoro, o que a Yoru faria se ele tivesse ela em mãos? Manda salve. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, ela faria basicamente o que a Ema já tá fazendo. Ela testaria o Zoro pra ver se ele é digno o suficiente pra utilizá-la. O Oda já nos falou ou nos apresentou que as espadas têm personalidade, e não é que elas tenham maldições, elas realmente estão fazendo aquilo que foram criadas pra fazer. Uma espada foi criada para tirar o máximo de vidas possível, e uma espada que faz isso não é amaldiçoada, ela só está fazendo aquilo para o qual ela foi criada. Então eu não vejo a Yoru fazendo algo diferente. Aí você me diz, mas ela é a espada mais forte do mundo de One Piece. Mas ela é a espada mais forte porque é por si só, ou porque o Mihawk disse que ela é, porque ele é o espadachim mais forte do mundo de One Piece? Se ela é uma das Saijo ou Asamono, o que diferencia ela das outras espadas, além do fato dela ser uma lâmina negra? Então eu acho que ela só é a espada mais forte do mundo porque o Mihawk é o espadachim mais forte e determinou isso. Até porque o que diferencia ela das outras espadas de grau supremo? A única coisa é que ela é Kokuto e as outras não são. Mas se as outras fossem Kokuto, elas seriam a mais forte também, ou a Yoru continuaria sendo? Então a Yoru vai fazer a mesma coisa com o Zoro caso ele tente empunhá-la. Vai testá-lo e aí vai sugar o seu Haki. Só que a intensidade de sugar o Haki é que pode mudar, é que pode ser diferente. Com a Yoru pode ser que ela sugue o Haki do Zoro mais rápido do que a Ema. E aí pode ser que ele morra se ele não estiver preparado para usar. Lucas perguntou: fala Lucas, beleza? Em Enies Lobby os Chapéus de Palha derrotaram a CP9. Porém, atualmente eles venceriam a CP0 também. Minha opinião, até venceriam, mas não x1, seriam 2x1.
E você, mano, acha que a CP0 teria alguma chance de vencer os Chapéus de Palha? Manda salve, tamo junto. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta do que foi mostrado da CP0 e do nível de poder deles, nós podemos inferir que eles têm um nível de poder ali que consegue vencer facilmente Supernova, isso sem muita dificuldade. Pelo menos os Supernovas que eu vou chamar aqui de entre aspas mais fracos. Com essa informação a gente pode inferir que eles conseguiriam vencer com extrema facilidade os Mugiwaras até chegar ali no Frank, no Brook, eles conseguiriam vencer com extrema facilidade. Mas a partir do momento em que nós chegamos ali no Jinbasu, no Sanji, no Zoro, no Luffy, eu não acredito que eles venceriam. Esses 4 venceriam com facilidade ou teriam maior chance de vencer uma batalha contra os outros. E eu tô falando isso com as informações que a gente tem até o episódio ou mangá 1036. A partir daí eu não sei o que vai acontecer porque ainda não foi mostrado. Se a partir daí eles se mostrarem realmente fortes, eu venho aqui e me retrato e digo, os caras são realmente fortes. Mas eu não acho que eles consigam vencer Luffy, Sanji, Zoro e Jinbe, porque esses aí estão em um nível superior, em nível comandante de Yonkou, em nível de almirante, chegando em nível de Yonkou, isso no caso do Luffy, e eu não acho que essa galera aí está nesse nível. Sumire Okamura perguntou: o que você acha que mudaria se o Katakuri tivesse vindo para Wano no navio da Big Mom? O que eu acho é que ele seria o Coringa da guerra. Ele teria o poder para virar totalmente uma batalha. Por exemplo, se o lado do Luffy estivesse perdendo e ele lutasse ao lado do Luffy, ele teria o poder o suficiente para virar aquela guerra de ponta cabeça. Mas era um personagem que a gente não saberia quais são as suas intenções. De início ele poderia até lutar ao lado da Big Mom, mas pela sua rivalidade sadia com o Luffy, talvez ele mudaria de lado para ajudá-lo, para que assim o Luffy possa se tornar o rei dos piratas. Até porque na batalha entre eles dois ou no final dela, ele pergunta se o Luffy vai voltar para derrotar sua mãe, e o Luffy diz que sim, mas ele não esboça nenhuma emoção. Tipo, eu não vou deixar você fazer isso com a minha mãe, como se ele realmente dissesse, você tem potencial para conseguir isso. Então eu acho que o Katakuri teria essa possibilidade ou todo esse poder. De início também ele não deixaria que o navio da Big Mom caísse 2 vezes, porque ele preveria o futuro e impediria que tanto King quanto Marco jogassem o navio de volta pela cachoeira. Com isso, os filhos da Big Mom lutariam efetivamente nessa guerra, o que aumentaria ainda mais a importância do Katakuri nessa guerra, porque imagina se o bando da Big Mom estivesse lutando também. Nós já temos que o bando do Kaido tá dando um trabalho absurdo, porque eram 30 mil contra 5 mil. Imagina todo o bando da Big Mom. Então pode ser que a aliança começaria a ser derrotada, e o Katakuri seria aquele cara que iria virar a chave. Ele iria lutar ao lado do Luffy e iria equilibrar as forças, podendo lutar até com uma das calamidades do Kaido. E no final, por ter traído o bando da Big Mom, provavelmente ele entraria pro bando dos Chapéus de Palha e se tornaria o novo Mugiwara. Essas são as possibilidades que eu vejo se o Katakuri tivesse ido pra Guerra de Wano. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Eu respondi várias perguntas e se ainda não respondi a sua, continua mandando que uma hora eu posso responder. Manda lá na comunidade do canal e lá no meu Instagram. E aproveita para me seguir por lá também. Mas agora, se você quiser ajudar mais efetivamente o canal, cogita fazer parte dos membros, ver todos os níveis e todas as recompensas que eu acredito que vocês vão gostar. A partir de R$3 vocês já ganham o benefício de assistir os vídeos aqui do canal de maneira antecipada e sem nenhuma propaganda. Então cogita fazer parte dos membros e contribui com o meu trabalho. Eu tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!